Aí o Dudu falou, vamos ouvir. O São Paulo, depois do Clássico, fez até uma brincadeira no seu site ali, um pouquinho tirando sarro dos 15 anos do Palmeiras que não vê isso no Morumbi. Você vê isso como normal, natural? Normal, né? Fazer o quê? Eles ganharam, a gente tem que aguentar. Igual quando eles vêm aqui, eles tomam 4, 3, gol de cobertura. Não, tem que aguentar, fazer o quê? Mas é bola pra frente. Vai ter o jogo de volta ainda, né? Daqui 2, 3 meses tem um jogo de volta. E sabe que jogar aqui no nosso estádio é muito difícil. E paciência, esperar o próximo jogo. O Dudu é engraçado, né? Ele falou todo sério, não, tem que aguentar, eles vêm aqui tomar 3, 4, gol de cobertura, Mas é verdade, ele também não mentiu. Lógico que não. O Palmeiras não perde em casa 10 e não ganha Pascoal, 15 lá. Pra quem não viu, o clipe que o São Paulo fez, a TV São Paulo fez, é esse aqui, olha lá. Não tem nada demais. O São Paulo tirou uma onda, o Dudu vai responder. O Pascoal pediu, vamos ouvir de novo o Dudu. E aí vocês vão debater aí se tem. Eu achei legal pra caramba. Futebol é tiração de sarro, ninguém ofendeu ninguém. Fala aí, Dudu. O São Paulo, depois do Clássico, fez até uma brincadeira no seu site ali, um pouquinho tirando sarro dos 15 anos do Palmeiras que não vê isso no Morumbi. Você vê isso como normal, natural? Normal, né? Fazer o quê? Eles ganharam, a gente tem que aguentar. Igual quando eles vêm aqui, eles tomam 4, 3, gol de cobertura. Tem que aguentar, fazer o quê? Mas é bola pra frente. Vai ter o jogo de volta ainda, né? Daqui 2, 3 meses tem um jogo de volta. E sabe que jogar aqui no nosso estádio é muito difícil. E paciência, esperar o próximo jogo. Pascoal, o melhor de tudo é a cara do Dudu, né? Tem que aguentar, mas eles vêm aqui tomar 3, 4 gol de cobertura. É assim mesmo, é. Legal, ele reagiu muito bem, né? Dudu reagiu muito bem. Tomara que as coisas fiquem assim, nesse plano só da brincadeira, mas tem o jogo de volta, né, gente? Não tem só ida, né? Como diria em Portugal, não tem só o Willy, tem o Billy. Tem o jogo da Arena do Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer lá. E no Allianz, o São Paulo... São 10 anos que o Palmeiras não perde do São Paulo jogando em casa. Juntando o Parque Antártica e Allianz Parque. E Allianz Parque. E 15 que o São Paulo não perde lá. Não, ele fez não só um. Tem o Robinho, né? Tem o Luco, o Dudu. Ele fez um e o Robinho fez outro. Não é só um lance de cobertura. Esse é no último ponto. Só para falar, a nova determinação da arbitragem, jogador que sai do banco para comemorar gol toma cartão amarelo. É inacreditável. Atrás da linha de fundo, se invadir o campo, atrás da linha de fundo, então, se o jogador correr lá, tudo bem. O senhor que é extremamente legalista deveria combater isso. Nós estamos falando disso aí, depois a gente fala disso aí. Não, mas vale a pena discutir. Mas não agora, né? Estamos com as imagens do Palmeiras e São Paulo. Do Dudu tirando uma onda. Tranquilo, Dudu segurou legal, bateu no peito e tem o jogo da volta. Tem o jogo do Allianz Parque. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer lá. Agora, eles vão entrar com sangue nos olhos total nessa partida. Então, Sormânio... E o Cuca vai guardar isso aí que o São Paulo fez para mostrar momentos antes do jogo para eles. Ó o que eles falaram de vocês. Vocês vão lá resolver. Mas, Sormânio, muito jogador fala que não liga para essas coisas. Mas aí você pergunta pro jogador, ele fala que liga sim. Não liga. Liga pra caramba. Não liga. O jogo da volta, os caras vão estar aqui com o Palmeiras, não vão? Eu acho isso criancice. Mas existe, entendeu? O jogador se alimenta muito dessas coisas para dobrar, triplicar, quadruplicar
quintuplicar, sextuplicar. Para por aqui, depois você não vai conseguir falar. É verdade. O seu ânimo, a sua vontade quando joga contra o adversário, entendeu? Quando simplesmente o fato de já haver uma rivalidade entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, para mim deveria ser suficiente. Mas eles fazem isso, acontece. Isso aí, aquilo que o Pascoal falou é verdade, Benja. Você pode ter certeza que esse clipe do São Paulo tá guardadinho lá no Palmeiras. Tá guardadinho lá. Quando tiver o jogo lá, eles vão passar a semana inteira. Que nem o pôster, porque quando o Palmeiras foi campeão, apareceu um pôster do Santos campeão. Esse pôster, se eu fosse repórter, eu ia descobrir quem é que mandou fazer. Eu tenho sérias dúvidas sobre quem mandou fazer esse pôster. Sérias dúvidas ou alguma desconfiança? Dúvidas e desconfiança. Eu desconfio muito de uma pessoa. De quem? Eu acho que foi de alguém. Bom, deixa pra lá. Fala, já passou? Não, já passou. Não, é uma acusação grave. É uma acusação Se der grave. vai que não foi, não tem como provar, é difícil. Mas depois você Eu precisaria. Eu deduzo quem você esteja. Essa pessoa mesmo. Você Essa gostaria pessoa. de voltar aos tempos de repórter, é isso? Gostaria de voltar. Eu não tenho mais paciência nenhuma, entendeu? Não tenho paciência nenhuma. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, o Mano me falou aí, eu juro que eu não imaginava isso. Você pode ver, o do Palmeiras não saiu. Então vai ao Entendeu? encontro do que ele está dizendo. Mas o Palmeiras e São Paulo tem uma rivalidade muito grande, mas é uma rivalidade diferente, por exemplo, por incrível que pareça, de Palmeiras e Corinthians. Você vê um Palmeiras e Corinthians uma rivalidade, diria, mais saudável. Eu diria Eu acho que mais- Palmeiras e São Paulo não é tão Eu acho que saudável. a Palmeiras e Corinthians ela é mais histórica, ela tem um pouco a ver com a geografia da cidade, ela tem outros componentes. São Paulo e Palmeiras é uma coisa, não é, entendam o que eu vou dizer, não é que seja recente, é lógico que são rivais antigos, mas esse clima de muita hostilidade entre as duas torcidas, principalmente, é um pouco mais recente, né? Vem ali dos anos 80, 90 principalmente, quando o São Paulo cresceu demais e o Palmeiras viveu uma fase muito ruim, depois veio o momento em que o Palmeiras, com a Parmalat, conseguiu recuperar e depois muitas brigas de torcida aconteceram também. As piores brigas de torcida aqui em São Paulo aconteceram entre torcidas do Palmeiras e do São Paulo. Se tornaram as torcidas organizadas mais violentas do estado, inclusive, talvez, não vou dizer do Brasil, porque eu não sei como é que é em todo lugar do mundo, do país. Mas acho que tem um pouco a ver com isso, por isso que tem a ver com a rivalidade também entre as torcidas organizadas, que foi tem sido uma coisa muito pesada nos últimos anos. Mas, ô Flavinho, eu acho que Palmeiras e São Paulo transcende o que é a rivalidade. Eu acho que em determinados momentos chega até a ser ódio. Então, Principalmente pelo contorno histórico. Não, naquela época bem atrás, não é da década de 80 não, mais pra trás. Eu não acho Naquela que época de Palestra Itália, que depois houve também aquele problema lá que o São Paulo Na tentou... época da guerra? Pois é. De lá pra cá, pra quem... Isso é histórico, essa é uma situação histórica. E de lá pra cá, O São Paulo, que é o que conta a história, tentou tomar na mão grande o Parque Antártico. Naquela época que o Brasil declarou guerra ao eixo e o Palmeiras era Palestra Itália e tudo mais. Aí dizem que foi feito lá um cordão humano, né, uma proteção, um escudo humano, e entre essas pessoas estava Vicente Mateus, presidente do Corinthians. É verdade? É verdade. O São Paulo queria tomar o Parque Antártica? A história conta isso, né? tomar Eu não como? vivi. Tipo uma guerra? Porque Porque o Brasil tinha declarado guerra ao eixo. Desapropriar, porque Alemanha, tudo Japão, que era clube, Itália. que tinha Tanto que o alguma Cruzeiro era referência. Palestra Itália e o Palmeiras Sim, também. Os tiveram dois que mudar mudaram de o nome. O Pinheiros era Germânia. Sim. Exatamente. Então, esses clubes muitos clubes aqui no São Paulo, muitas associações, instituições tiveram de mudar o nome, abandonar os nomes mesmo, por conta da guerra, né? E o Então, Palmeiras foi desde desse. aquela época Então, já também começou- tem uma coisa, esse componente de ódio também. Porque que é uma coisa o Corinthians e muito- São Mais Paulo antigo, hoje... né? Tem um amigo, desculpa, mano, tem um amigo já falecido, e que vocês conhecem, o Márcio Papa. Ele falou que pra ele pegava muito mais perder pro São Paulo do que pro Corinthians. E ele usava exatamente essa história. Os mais antigos não deixam isso se apagar. Então, Corinthians e São Paulo é uma rivalidade, Corinthians e Palmeiras é uma rivalidade. Palmeiras e São Paulo transcende, é ódio. Então, qualquer coisa que aconteça, você pode ver, polêmicas que envolvem Corinthians e Palmeiras ou Corinthians e São Paulo, elas acontecem, mas apagam muito rápido. Palmeiras e São Paulo são aquelas polêmicas que perduram durante muito tempo. É o negócio do chapéu, agora esse negócio da valsa. Você pode ter certeza que no próximo clássico, os ânimos vão estar totalmente à flor da Porque teve a pele. história do gol de cobertura, Pois é. teve gol de cobertura no Mas é uma Morumbi, polêmica que não teve morre, gol de Pascoal. cobertura na Arena do Palmeiras. O Allan Kardec, a transferência do Allan Kardec. Negócio do chapéu. E não esquece o Aidar quando veio com o caixa de banana, lembra? Sim, falando que o Lembra? Paulo Nobre era juvenil, era amador. Que o Palmeiras estava se apequenando. Você pode ver, as polêmicas não morrem, cara. Elas ressurgem de uma hora para outra. Isso tudo Que vai bom
ser Pois sendo é, eu revivido. E eu só espero acho que legal fique só também. dentro do campo, que as pessoas, que os jogadores saibam interpretar isso Não, dentro mentira. do campo. A gente espera que vá pra dentro do campo também. Deixa de ser. Deixa de Isso, ser que fique hipócrita. só dentro. Não, a gente espera que vá pra dentro do campo, que quebra o pau. A gente quer. O Pascoal quer que vá pra dentro de campo. vai ter problema, torcida mais ou menos. Pera, um por vez. O que o Flavinho tá falando? É verdade. O que o Flavinho tá falando, me admira o senhor ficar fazendo um pisando em ovo. Você tem que interpretar o que ele Você tá não, falando. vocês não Eu entenderam não tenho que o eu interpretar falei. nada. Eu não sei. O senhor está ouvindo coisa errada. Encosta. O senhor está falando, ouvindo coisa errada. Ó, aquele cidadão, ele não entendeu o que eu falei e saiu dando raquetada sem saber. Sem saber. Eu disse o seguinte, Então deixa ele espero que fique fora do campo. Parou. Ô Zé Mané. Deixa ele não. Vou imitar Ele o não te senhor. ofendeu. Ó, deixa ele explicar. Eu vou Fala. imitar o Pascoal. Eu nunca fiz isso. Pascoal, o que eu sou você ruim. acha dessa rivalidade? Próximo jogo. Eu espero que tudo corra bem, que ninguém brigue com ninguém dentro do campo. Eu espero Fora, que fique só dentro fique do no campo. futebol. E fora do programa. Enquanto a gente encontra Fora no do café. programa? Pascoal, e aí? Senhor Mané. Tomara que quebre o pau amanhã, essa porcaria que o Dudu... É muito bobo, né, cara? É muito bobo. Amanhã é jogo bom, hein, pra gente ter notícia. Amanhã é jogo bom pra ter notícias, os negros vão quebrar tudo lá, parado. Agora o Pascoal vai dar uma pausa. Flavinho, essa rivalidade é legal? Pô, lógico que é. Mas pra dentro de campo também? Bem, tem que quebrar tudo, bicho. Gente, eu falei que tomara que Tapa na cara, no mínimo. espero que fique só dentro de campo. Vou repetir. Eu tô rezando pra ter uma dividida entre Felipe Melo e Lugano. Dentro do já campo. pensou, bicho? De repente, o encontrão no Felipe Melo. A família vai ter que vir Coitada da pra bola. reconhecer o corpo. Aliás, nessa Mas história, deixar uma coisa bem clara. nessa história do Lugano aí, Não é que nós estamos incentivando aqui, que a gente quer ver briga de torcida e Não, pancadaria, até porque não. não tem torcida única. Agora, o Flavinho está sendo sincero. Se você tem um clássico, por exemplo, o São Paulo ganhou um jogo que, por exemplo, nós aqui, que tem até na internet rodando, que parece que hoje você dá um palpite. Parece que você está xingando, ofendendo, menosprezando. Tem uns politicamente corretos. Não é nem politicamente correto, tem uns Não, caras são os chatos mesmo. aproveitadores, eles são Amigo, deixa eu falar um aproveitadores. negócio. O cara falou aqui, olha, o Palmeiras vai ganhar, ganhou o São Paulo, dane-se, é uma opinião. Não é por causa disso tem que xingar. Mas quer xingar, xinga também. Cada um faz o que quer. Agora, nós não estamos aqui incentivando violência. Agora, acontece um clássico. O Palmeiras, por exemplo, todo mundo achava que o Palmeiras ia ganhar. O São Paulo ganhou. Lindo. Aí o São Paulo vai lá, mete uma volta, tira o sarro. Lindo. Aí vem o Dudu e fala, mas aqueles... Lindo. Futebol vive disso. Ninguém está incentivando violência, ninguém está incentivando quebra-pau. Não, agora, é legal. A gente quer ver o circo legal. pegar fogo. Se você quiser uma coisinha mais certinha, vai ver um jogo de tênis. Claro. ou então, como é que ele fala, mano? Vai no Circo de Soleil, mano? É, vai lá, no Lerrete. Ah, mas não é, mas também o Flavinho tem razão. Há uma certa de uma hipocrisia também. O Pascoal fica pensando Pascoal. conversinha, né? Não estou falando do Eu Pascoal. espero que não tô seja falando do apenas, Pascoal. seja apenas um grande duelo tático. Vai Fique só dentro do campo. Que os jogadores dentro do campo que resolvam seja uma a parada. grande disputa, Aliás, uma ótima disputa no campo. Eu penso como, Que mano, ótima disputa no campo, viu? esse tipo de coisa tem que ser resolvido entre os jogadores. Quando o dirigente toma partido de algumas situações, eles não podem resolver. Quem tem que resolver é o jogador dentro de campo. Gente, futebol precisa ter um pouco disso Jogar também. bola, só isso. Futebol precisa ter essas coisas. É isso que alimenta a rivalidade. Ninguém tá falando pra nego matar o outro, quebrar o outro, invadir campo, dar porrada, quebrar... Não. Agora, eu tirar barato, uma provocação. Gente, pô, a grade do futebol é essa, Rodrigo Cassino. O senhor também agora... Acha que tem que decidir no campo. tá muito zen hoje, hein? A única preocupação é que as torcidas se encontrem Não tem nos torcida arredores única. do estádio. Torcida única. Mas tem aquele cara mal intencionado, aquela gangue mal intencionada Eles se que matam por vai qualquer querer coisa, não precisa ter provocação brigar, também. vai querer aprontar, tanto de um lado como do outro. Então que fique no gramado. Que os atletas joguem um bom futebol, pode ter dividido a Felipe Melo e Lugano, não tem problema. O que é importante é a torcida saber se comportar e a torcida do São Paulo, no jogo da volta, não aprontar, não sair de casa. Fique em casa. Já que é torcida única, fique em casa. Que isso não contamine os torcedores. A gente precisa parar Essa é a minha de preocupação. transferir para os jogadores a responsabilidade do torcedor idiota. O torcedor imbecil que sai de casa armado para matar alguém, ele não precisa ouvir um argumento do Dudu ou uma valsa que o São Paulo tem exposto ali para que ele possa matar um adversário. O cara que sai predisposto de casa a matar alguém, ele não precisa de um motivo.
O imbecil não precisa de um motivo para se tornar Tem toda a razão. tá certo? Então, Cassino, por exemplo, esse tipo de situação, a valsa de São Paulo, o argumento do Dudu, eu acho que é legal, potencializa o que a gente gosta, que é polêmica. E o futebol é isso, cara. O futebol é isso. A graça do futebol é essa. Porque, por exemplo, no vôlei não vai ter esse tipo de comportamento. No futebol tem. E é por isso que a gente gosta do futebol. O futebol, Pascoal, tem que parar com esse rótulo de chadacim. No vôlei, qualquer nos anos 90, ai, tinha. eu estou ofendido, eu estou melindrado porque falaram Daqui a isso ou pouco, aquilo. Lá pro eu também inferno, acho, meu menino. Daqui a pouco o Pascoal vai querer que a gente vá de blazer no estádio. Smoking. Ou se fosse, seria ótimo. Olha, ó. Elegante, né? Mas Não, essa bola nos anos 90 Elegante no tinha. estádio. Liga pra Márcia Fu. Liga pra Márcia Fu. Não tinha, né? Tinha. Rivalidade na rede é quando uma pisa no pé da outra, Pisa no Cassino. pé. Tinha arranhão, Futebol é dedada. tinha um monte de coisa. Futebol é outra coisa. Não, é outra vôlei vibe. feminino, Brasil, Clube, era terrível. Era terrível. É verdade. Mas o Pascoal, o que o Mano falou, ele tem razão. Se o futebol é o que é, esse graças a isso, lógico. muito se deve também, lógico, tem a arte, tudo rivalidade, legal. tudo bem. Mas é a tiração de sarro, mexe com a emoção, com a brincadeira, não tem graça. Rivalidade é legal. O que não é legal é irracionalidade. Não, mas isso é óbvio. A Ninguém está rivalidade defendendo é muito legal. A irracionalidade. irracionalidade não, é isso que o Cassino está falando. Você pode ser rival, mas não pode ser irracional. Olha lá, tá Mas aí se o cara for irracional, Pascoal, que a lei haja e prenda o vagabundo. E que prenda o vagabundo. Não, esquece o negócio, esquece o negócio de torcida, esquece briga O de torcida. selvagem. Eu não quero ver o jogo que seja decidido na tática no próximo, no Allianz Não, você Parque. quer no tapa. É lógico, Então você Pascoal. vai ver. Você acha que quero acabar o jogo 2 a 1? Sabe o que acontece depois? Aí o Pascoal vai Mais vir um gol aqui da assim. Alemanha. Não, Sai correndo. Percebe? Mais um Porque gol da sai Alemanha. Não, tô dizendo mais um gol da Tem Alemanha. três falando. o Para, Cuca fala. dobrou o lateral, porque não sei o quê e tal. Eu quero que o Felipe Melo dobre o Lugano em 2, entendeu? É isso que eu quero. Por que não o Lugano? Ou o contrário, tanto faz. Você não é Então, uruguaio? Entendeu? Também, pode ser. Você esqueceu Daí disso? fica com esse... Aí fica fomentando essas coisas. O Brasil joga a Alemanha, toma de 7 de novo, ninguém sabe por quê. Eu torço pra Pô, Alemanha. mas quem tem a ver o set da Alemanha com isso aqui? O que tem a ver é que ele falou que ele não quer saber de tática. E os europeus estão engolindo a gente, taticamente. Os europeus Por quê? disputam o Campeonato Brasileiro? Porque Não. o Tite está hoje entre os 5 melhores técnicos do mundo. Ele dobra o lateral. Porque ele dobra o lateral. Não é? O Flavinho tá demais, hein? Se os dois volantes saem pro jogo, deixa só um volante fixo com a casa dele. A tática é importante no futebol. Agora, a gente não precisa ficar aqui 2 horas e meia falando de tática. É. Até porque se a gente começar 15 minutos a falar de tática, Aquele sabe o que ridículo tá acontece? tocando harpa. Hã? Aquele ridículo tá Não tocando sei, eu harpa. repetindo, não sei quem é. Olha lá. Na época que eu era músico. Ó, mas a resposta do Dudu foi bem legal também. Lógico Mandou que foi muito, E com mandou aquela muito. cara do Dudu, né? Cara meio Irônico, simples, né? irreverente, irônico. Foi muito legal. Não, assim. ele tava pé da vida. Mordido, hein? Pé da vida. Não fazia Não, a nada. cara do Eles Dudu é ganharam, melhor, mas quer ver? tudo bem. Põe de novo o Dudu, põe de novo o Dudu, põe de novo o Dudu. É que a cara que o Dudu faz é bem legal. Tipo, Pascoal, eu não tô ligando. Ah, quando eles vêm Não tô aqui- ligando, mas a hora que eles chegarem aqui. E sabe por que ligou? Porque essa declaração foi dada depois da conversa do Cuca com os jogadores. É. Foi depois. Então você vai contar o que foi a conversa aí. Vamos ver de novo o Dudu e o Mano vai falar o que teve na conversa aí. O São Paulo, depois do Clássico, fez até uma brincadeira no seu site ali, um pouquinho tirando sarro dos 15 anos do Palmeiras que não vê isso no Morumbi. Você vê isso como normal, natural? Normal, você- né? Fazer o quê? Eles ganharam, a gente tem que aguentar. Igual quando eles vêm aqui, eles tomam 4, 3, gol de cobertura. Não, tem que aguentar, fazer o quê? Mas é bola pra frente. Vai ter o jogo de volta ainda, né? Daqui 2, 3 meses tem um jogo de volta. E sabe que jogar aqui no nosso estádio é muito difícil. E paciência, esperar o próximo jogo. Agora, sabe o que é interessante nisso? Que é o que o Mano e o Pascoal costumam dizer. Quem aprontou isso tudo aí, Não joga. Não joga, não entra em campo. Não entra em campo. Foi, sei lá, o marketing do São Paulo, o departamento de comunicação, não sei quem foi. Ou o próprio presidente, não sei quem foi. E cria um clima absolutamente hostil pro São Paulo no próximo jogo. Mas o torcedor adora. Sim, eu tô dizendo o seguinte, errado, você tem que pensar nisso mesmo. Esse componente do Teve recentemente do o caso da Arena do Palmeiras? ou a parte psicológica, anímica, ela é muito forte no futebol. É muito forte. Ah, sim, isso eu entendo. Quer dizer, não deveria fazer, mas por interesse próprio Claro, do clube. lógico, Quem fez lógico. o clube, no fim, tá jogando contra o clube. Exatamente, porque vai ter o jogo da volta. Cria um E clima se nós hostil. formos inventar o São Paulo, o Palmeiras, aqui 3 anos, Sim, dane-se. Mas dane-se, daqui a- dane-se, você entendeu? Não, concordo. Eu estava lendo uma entrevista Ainda bem que fez, mas eu do concordo. diretor de futebol da Juventus, esqueci o nome dele. Ele falou Giuseppe. que... Giuseppe, não é... Qual é? Giuseppe O que ele falou? Mandroni. Enzo Palomoni.
Eu não sei se é esse nome. É isso aí, o Michelete falou. Enzo Palomone. Enzo Palomone. É o Giuseppe Meazza. E ele falou que esse componente, a preparação mental para um jogo é muito importante. É muito tanto que eles trabalham o mental dos jogadores, da base também. Entendeu? Eles levam muito isso em consideração. É que não, os caras falam no tênis. Tem um cunhado que ele dá aula de tênis. Que entre os 50 melhores jogadores de tênis do mundo, tecnicamente não tem muita diferença entre eles, não. A diferença está aqui, ó. Eu já citei isso aqui. Eu também já não acho. Você pega uns caras que nem o Nadal, que nem o Federer, que nem o Stoke. Cavalo de forte. Os caras são Eu tô falando que estou dando depoimento de quem conhece. Eu também conheço. Só uma coisinha, Olha aqui, deixa eu mandar, mandar um abraço pro Dudu. O Dudu, ser humano que cada vez mais, para mim, ganha ponto, né? Ele está ajudando uma menina que tem uma doença rara em Goiânia. Ele doou algumas camisas para que ela possa comprar os medicamentos que são necessários. Alguns são importados e custam muito caro. E ele tomou essa iniciativa e está não só ajudando com os recursos próprios. Já ajuda. Mas eu estou esperando ainda o dia, que eu quero ver um dia o jogador de futebol meter a mão no bolso e ajudar alguém. Não, ele tá Como está fazendo acontecendo no Uruguai, por exemplo. Você viu a briga lá, né? Os jogadores, dinheiro de imagem dele, que eles recebem jogando pela seleção, eles vão doar para os clubes da Série B. Para o futebol do Uruguai não morrer. Pra poder pagar salário. Para poder pagar salário. Mas eu vou falar um negócio para você. Muitos põem a mão no bolso, mas não divulgam. Porque sabe que se deveriam para servir de exemplo para os outros. Não, mas se ele divulga, isso vira uma coisa que o cara perde. Paciência. Não, e outra, eu acho que a doação mais bonita é aquela que você faz sem falar nada. Eu acho. Você tem que servir de exemplo para os outros. Não. Olha, fulano está doando, eu vou doar também. Percebe? Na religião judaica se fala que a doação a melhor de todas é aquela que você doa anônima. Você não precisa fazer propaganda, você não precisa fazer nada. Mas vamos para o Rio de Janeiro com ele. Cadê ele? Ele, Eugênio Leal. Eugênio Leal. Eugênio Leal, você que adora polêmica, tô brincando. Mas, Eugênio, o que você acha disso tudo aí que tá São Paulo e Palmeiras? O Dudu falou, não, tá certo os caras, mas você viu, pá, na volta. Sobre isso tudo, eu só tenho uma observação a fazer, Benja. Se eu fosse do departamento de marketing do São Paulo, eu procuraria outra maneira de provocar o Palmeiras. Qual? Uma outra qualquer, porque festa de 15 anos é uma situação relacionada a uma imagem que o São Paulo, institucionalmente, tem procurado evitar ultimamente. É uma coisa mais ligada ao universo feminino. A gente sabe que existe todo esse preconceito em relação ao São Paulo. Não que eu ache que isso deva ser motivo de preconceito, mas o São Paulo tem fugido disso, tem procurado fugir disso. Fala-se até que o São Paulo teria desistido de contratar um jogador pelo nome dele, porque poderia dar algum tipo de brincadeira. O que o Botafogo tá querendo? Exatamente. E aí você... Milton, caralho. Não, só Milton. Ah, o nome do cara. É só Milton. Só um minuto. É só Milton. É o nome do cara. O rapaz leu ali. É o nome do cara. Deixa eu só explicar pra você. Não, eu não tô inventando nada. É o nome do cara. Eu sou a prova Eu não tenho viva. culpa. Eu estava com você. Os dois já estiveram comigo em transmissão e veio pedindo não falar sobre o nome. Tá bom, eu falei. Ele perguntou, Mas é o eu só nome do falei, é o nome do cara. Mas não tenho o nome é Milton. Mas fale, É o Milton Schmock. Eugênio Leal. O Milton aí que tá para chegar ao Botafogo. Então, dizem que o São Paulo evitou contratar para não dar piadinha e tal. E festa de debutante, né? Aquela menina que tá, né, chegando na sociedade e tal, é ela que faz. E aí isso pode gerar uma série de brincadeiras também, que talvez não sejam exatamente o foco do São Paulo nesse momento. Agora, se forem, beleza, tá feita a provocação. Qual o nome? Milton, não precisa ficar ele. É só pipoqueiro. É questão de ser pipoqueiro. O nome, porque quem tá em casa, você não sabe. Qual é o nome? É Milton, é isso aí. Só que eu não vou ficar agora toda hora, porque senão não vou ficar aqui banalizando o negócio aí. Eu falei o nome do cara, porque não é o nome do cara. É que nem o mafioso. O Tomaso. Tomaso o quê? O nome dele não era aquele, era brasileiro. Agora não tem culpa. Mas você concorda? Você acha que o Eugênio Leal... Você acha que o Eugênio Leal tem razão nisso tudo? Também esse lado aí eu não tinha pensado. Não, eu nem pensei por essa vertente aí dita pelo Eugênio.
Eu acho que às vezes as pessoas têm que pensar, quem monta essas estratégias, quem bola esse tipo de coisa, tem que pensar lá na frente, né? Pensar no agora é legal e tal, mas não pensou na frente. Tudo bem, é brincadeira agora. Toda ação gera uma reação. Mas tudo bem, lá na frente vai ver de novo. É legal que tenha isso, entendeu? Que é para motivar o jogo, daqui a pouco motiva de novo. Vai ter mais Palmeiras e São Paulo, tem Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Paulista, tem outras competições, eles podem se cruzar aí. E esse ano não vão se cruzar tanto, em função de que o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Mas se tivesse outras competições, Copa Sul-Americana, Libertadores, seria ótimo eles cruzarem novamente. Esse tipo de jogo aí motiva, atrai público, dá realmente empolgação. O Cuca deu uma dura no elenco, mano? Então, bem, já houve uma conversa do Cuca com os jogadores do Palmeiras, porque o Cuca não ficou nem um pouco satisfeito com a performance do Palmeiras diante do São Paulo no Clássico. Mas ele ficou satisfeito com o que ele fez, por exemplo, deixando 4 jogadores titulares no banco? Não, mas o Sormani, de fato, ele também errou. Eu acho que dentro da conversa ele também deve ter pontuado aí também as falhas dele. Mas, de fato, o Palmeiras, mesmo o Sormani, com 4 jogadores aí titulares no banco, não poderia jogar da forma omissa e apática que o Palmeiras se apresentou. O Palmeiras jogou para empatar o jogo. Então, mas é que tá, Pascoal, o Palmeiras diante do elenco que tem, todo mundo fala que o Palmeiras tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Quando a gente fala de elenco, a gente fala de minutos finais. Mas, Pascoal, quando a gente fala de elenco, a gente tem que generalizar com todos os jogadores que ali estão. É porque o Pascoal dizia que o time B do Palmeiras era o vice-campeão. Ele disse. Quando apareceu o nosso quadrinho aqui, quando apareceu o nosso quadrinho aqui, o Pascoal falou: olha o time A, campeão. Olha o time B, vice. Talvez o B campeão. Então, a partir do momento que o time reserva é tão bom quanto o titular, o telespectador tem memória. Ainda bem que o telespectador tem memória. Em relação a quê? Vai dizer quem é que falava, esse time A ganha o Campeonato Paulista e o time B é vice. Quem falou? Eu Mas o Mano eu não tá falo o nome de ninguém. Se o elenco é tão bom, eles deixam o jogador no banco, o time não vai sofrer. Se o elenco é tão bom. É que o reserva... Exatamente, o reserva entra e joga Mano, eu vou falar uma coisa. coisinha pra você. A informação que eu tenho dessa reunião é a seguinte. O Cuca cobrou os jogadores pelo mau desempenho, mas principalmente ele pediu mobilização do time para o jogo de quarta-feira contra o Internacional. Ele não quer que o time fique disperso, que essa derrota, que foi uma derrota dura para o Palmeiras, porque perdeu uma E ele sabe que o Palmeiras está jogando mal, Pascoal. O Palmeiras está jogando mal. Ele poderia ter colocado o time titular, ele não precisava poupar alguns jogadores que poupou. Ele sabe que errou. O Cuca sabe que errou. Seguinte, se ele for jogar com 3 zagueiros, por que ele descansou o Edu? Isso, outra coisa, se ele vai jogar contra um time que vai jogar contra 3 zagueiros, como é que ele joga com 2 jogadores abertos? O Fernando Praz continua? O Fernando Praz continuará como goleiro. Titular normal? Continuará como goleiro do Palmeiras. E se ele falhar de novo, Pascoal, se ele falhar de novo contra o Internacional? Eu tô falando agora, do pra frente eu não sei. Agora ele vai ser o goleiro. As pessoas esperam da gente. Aparentemente eu não sei o que vai acontecer. Olha, agora ele vai ser o goleiro. E vou dar 2 notícias a respeito do Palmeiras. Primeira notícia. Tem um embate na direção, outro embate na direção do Palmeiras. Existe a perspectiva, o Palmeiras tem uma perspectiva de contratar mais 1 ou 2 jogadores. E a cúpula diretiva do Palmeiras, as pessoas que mandam no Palmeiras, entendem que já gastou-se demais. Não põe a mão no bolso, quem gasta é Crefisa. Mas o Alexandre Matos quer contratar ou não? Não quer. Não quer. A parte diretiva do Palmeiras... Maurício Gagliotti não quer? O Maurício Gagliotti, o Mustafa, os vice-presidentes, entendem que o Palmeiras já gastou demais. O Palmeiras aí tem argumentação. Mas a gente dispensou 2 atacantes, precisa contratar mais 1. Então uma queda de braço agora, porque o Cuca quer um centroavante pelo menos um centroavante, e a direção do clube entende que já se gastou demais. Então vai ter mais um embate aí. Já tem mais uma trombadinha aí para resolver essa parada aí. Tô dando a ficha. E qual é a outra informação? Não gasta nada. Quem gasta é a Crefisa. O Palmeiras não põe a mão no bolso. Tô falando sério, não tô zoando. Não é. Não são todos. Praticamente. Porque jogador caro. São todos os negócios que passam pela Crefisa. Não são mais importantes, mais caros pela Crefisa. Inclusive o treco, inclusive o treinador. O treinador, o Borja, o Guerra, o Palmeiras... O Dudu fez 2 tentativas, o Palmeiras fez... Os caras vão dizer que não, eu tô ligando se eles dizem que não, porque... Sabe o jogo aí, Pascoal? Eles podem falar o que quiser. Depois aí os caras vão mandar pra vocês. Não é bem assim. Diz aí pra mim que não é bem assim. Mas o bem assim é o seguinte, vou contar pra vocês. O Palmeiras tentou 2 jogadores argentinos nessas últimas horas, 2 atacantes argentinos, aquele que joga no Rosário Central, Marco Ruben, e o outro Gustavo Bou. Mas não teve, né? Do Racing. Não teve sucesso em nenhuma das duas.
Mas o Bol joga aberto e o Rubens joga centralizado. Né? O Marco Rubens centralizado. Aliás, esse O Bol seria faz as duas, viu, senhor? O Bol também joga de... Joga centralizado. Joga também, joga aberto, mas também joga centralizado. Como centroavante. Então, o Palmeiras fez essas duas incursões no mercado argentino e não foi feliz nas duas incursões. Então dá uma pausa aí. Depois eu vou contar mais um. Você vai contar mais um, porque agora nós vamos ao Rio de Janeiro, que o Juliano Lima tem informações do Flamengo. Vamos lá com o Juliano Lima. Cadê nosso querido Juliano Lima?